Olá, você seja bem-vindo ao canal Servir para Viver. Eu sou o Eudes, pode me chamar de Praça Velho, sou um velho soldado, não tem problema nenhum. Eu vou contar rapidamente a minha experiência de processo seletivo, concurso público, resumido para você. Aos 14 anos eu fiz um processo seletivo para o Senai, e também ali já, graças a Deus, foi aprovado. E fiz o curso de tornearia mecânica e ajustagem, 2 anos de curso. E nesse meio desse processo, eu trabalhava na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Teve processo seletivo para a Rede Ferroviária Federal, que na época era hoje padrão Receita, né? Era uma grande estatal. E eu fiz o processo seletivo, tinham 5 vagas. E eu fiquei 6º lugar, primeiro suplente. Não fui chamado, né? Então, você veja, a minha experiência já não começou boa, né? Mas desconfie daqueles que vendem muitas ilusões aí, fui primeiro nisso, primeiro naquilo, né? Então, aí já mostra o interesse. Hoje é raro um jovem, né, com 14, 15 anos que esteja querendo fazer processo seletivo, né? A maioria, infelizmente, está desatento a esse mercado, né? E aí trabalhei até os 19 anos na área. E aí aos 19 anos entrei nas Forças Armadas, né, por livre e espontânea pressão. Mas também lá descobri, né, é uma brincadeira à parte, fui voluntário, né? Mas lá descobri que também tem processos seletivos, né? Na época eu concorri pelo NPOR, né? E também não fui selecionado, ou seja, veja, a minha segunda experiência também não foi interessante, né? E aí entrei como soldado, né? O NPOR, eu vou depois fazer uma série de concursos falando sobre cursos militares, o NPOR vai estar lá. E aí depois eu descobri que ia ser soldado, não queria mais, mas já estava lá dentro, né? Não tem como sair. Mas então fiz o curso de cabo, né? No mesmo ano, ainda que de recruta. Isso aí eu não vou me aprofundar porque depois vai ter uma série, né? Depois fiz o curso de sargento temporário também, que tem essa forma, né? E iria dar baixo no ano de 2002. Para não sair, para não dar baixo, eu precisei fazer o concurso da ESA no ano de 98, fui aprovado. E fiz o curso em 99, tá certo? É isso, e depois em 2012 eu fui aprovado em outro processo seletivo, né? Pedi a baixa das Forças Armadas, né? E estou em outra área até o dia de hoje. Então esse é o resumo da minha história, assim, vamos dizer assim, né? Então, no curso de cabo eu lembro que eu tive uma 4ª colocação, né, que me ajudou bastante. No curso de sargento temporário eu tive a 1ª colocação, graças a Deus, né? Isso conta bastante também, né? E nesse último processo seletivo meu eu fui o 3º e depois no TAF, que é o teste de aptidão física, fiquei em 2º lugar, graças a Deus. Então eu estou falando isso para você não para dizer que eu sou alguma coisa, que eu conquistei alguma coisa. Não, não entenda assim. É para estimular você a conseguir para você também, a dar um futuro melhor para sua família, a dar uma escola melhor para o seu filho, um plano de saúde para a sua família, né? O concurso público ele propicia isso. Mas também depois eu vou fazer uma série sobre empreendedorismo para quem não tiver perfil de concurseiro, né? Você pode ser um empreendedor também, tá certo? Então acompanhe, tá ok? Vamos iniciar. Por que ser concursado? O concurso público ele dá uma estabilidade financeira para você, mas ele vai te garantir uma coisa, que você não vai ficar nem rico e não vai passar necessidade. Então aquele funcionário público que você vê assim, com carrões acima da média, você tem que desconfiar, né? Porque normalmente o servidor público ele não ganha rios de dinheiro não, né? E hoje está cada vez mais difícil, né? Nem aposentar bem, mais tarde eu vou falar sobre isso na frente. Então você vai garantir que vai dar uma vida estável para a tua família, tá certo? E tem muitos concursos públicos, tá certo? Então o concurso ele tem um perfil, você tem que procurar, né? Eu anotei aqui os tópicos, estou olhando os tópicos para ir seguindo. Ele tem um perfil, você tem que achar qual que é o seu perfil, tá certo? Por exemplo, se você gosta da área policial, a área de segurança pública, você pode procurar um concurso nessa área. Mas se você detesta arma de fogo, detesta mexer com correria, você tem que buscar um emprego mais burocrático. Não faz sentido você partir para essa área se você não gosta, né? Mesma coisa aquela pessoa que não suporta ver sangue, né? Querer fazer concurso da área médica. Então você tem que procurar descobrir o que você gosta. Não é só fazer o concurso e passar, tá certo? Nós vemos hoje muitos profissionais frustrados porque escolheram a área errada, tá certo? Outra coisa, você tem que aprender a estudar certo. Eu demorei a aprender isso, né? Não me tornei um especialista, não. Mas eu descobri algumas coisas que eu quero passar a você aqui, tá certo? Como estudar certo para o concurso. São dicas que eu acho muito importantes. E como eu falei no vídeo primeiro, lá em cima, se você voltar e assistir,
uma das coisas que eu prometi lá dentro da UTI foi não estudar mais para o concurso, não fazer mais concurso e não empreender mais. Que a minha ideia seria empreender, abrir alguma coisa, né? E foi desenterrar esses projetos para vocês. Então eu estou fazendo isso para vocês. E agora, com essas ocasiões aí de pandemias, então eu acho que a área online, como eu estou fazendo aqui, é melhor. Você da sua casa pode assistir tranquilamente, né? E voltar e pausar e anotar, etc. No conforto da sua casa é muito melhor, tá certo? Vai anotando, é importantíssimo. Você tem que estudar antes de abrir o concurso. O grande erro das pessoas hoje em dia é estudar somente a hora que abre o concurso. Não. A hora que abre o concurso, você tem que estar revisando, entendeu bem? Você tem que só revisar. Não é começar a estudar. Muita gente fala, não abriu, não vou estudar. Não. Aí não fica difícil de passar. Você tem que estudar antes de abrir. A hora que abrir, você só revisa. Isso é importante. Tá? Do contrário, você vai se aventurar, vai gastar dinheiro. E hoje não passa mais sem estudar. É besteira achar que você vai passar num concurso público sem estudar. É besteira. Tá certo? Você tem que conversar com pessoas da área. Tá certo? Então é muito importante você conversar com pessoas da área. Por quê? Porque essas pessoas da área elas vão te dar direção. De repente você pensa que uma carreira policial é uma coisa, mas vá conversar com um deles para ver. Chega lá e conversa. Tem um interesse em ser policial militar? Já conversou com policiais militares? Vá conversar. Tem um interesse em ser policial rodoviário federal? Vá conversar com um deles. Eu tinha interesse em ser PRF. Já fiz uns 2 concursos que eu me lembro, reprovei já uns 2 ou 3. E eu fui conversar com um deles. E depois, mais tarde, eu vou passar na frente o que eu descobri. Tá certo? Então você vai conversar. Vá ver como é a carreira, porque hoje a gente vê muito profissional frustrado. O meu objetivo para você é dizer, tem muita gente hoje que sonha, por exemplo, em medicina. Meu sonho, por quê? Porque é um dos vestibulares mais concorridos. Muita gente fala assim, meu sonho é passar em medicina. Mas você quer ser médico? Não. Eu só quero passar para o meu nome estar no outdoor, aprovado em medicina. Ou a minha família vê aprovado em medicina, medicina, medicina. Mas o cara, ou a menina detesta ver sangue. Não faz sentido nenhum. Ah, mas é o vestibular mais concorrido. Se eu passar em engenharia, ninguém vai ver. Então vamos pensar um pouquinho, gente. É o teu futuro ali. Hoje a gente vê muitos profissionais frustrados. Eu já vi profissionais em diversas áreas frustrados. O cara bem financeiramente, mas frustrado. Então, você tem que descobrir qual que é a sua área e conversar com pessoas da área para a qual você pretende fazer. Tá certo? Outra coisa. Você tem que ver a localidade que vai ser o seu concurso. Às vezes o seu concurso é lá para o estado longe da federação. Né? De repente é um gaúcho que vai ter que servir lá na Amazônia, vai ter que trabalhar na Amazônia, no calor. Ou de repente é alguém lá do Nordeste, do calor, que vai ter que trabalhar no Sul, no frio. Entendeu? Você tem que ver isso. De repente o concurso que você quer fazer é para trabalhar num grande centro urbano que o aluguel é caro. Por exemplo, morar em São Paulo, Rio de Janeiro hoje, o aluguel é alto. Você vai morar numa região metropolitana, como de Curitiba, o custo é muito elevado. Você tem que pegar no lápis. Por exemplo, você ganhar hoje um concurso que ganhe 5 mil reais para você trabalhar numa cidade do interior, é maravilhoso. Porque você não vai ter gasto, você não vai gastar combustível praticamente para se deslocar. Mas você ganhar 5 mil em Brasília, eu digo que fica quase inviável de você viver. Porque você vai ter um custo enorme. Brasília tem deputado, senador e funcionário público que ganha muito bem. Entendeu? Então você tem que olhar isso aí. Né? A questão de localidade, de salário, não é só ser aprovado, tem que ver. Né? E normalmente quem é aprovado, pensa bem, você é funcionário novo. Os funcionários mais antigos vão estar nas localidades melhores. Vai sobrar para você o que está mais difícil, né? Vamos dizer assim. Então você tem que ver que, às vezes você pensa, vou fazer um concurso da Polícia Federal e vou voltar para a minha cidade trabalhar. Mas será que vai abrir vaga na tua cidade? Né? Eu, quando fiz da ESO, não abriu. Eu era de Ponta Grossa, no Paraná, e quando terminei o concurso, não abriu. E eu fiquei desesperado, porque eu não tinha planejado para onde eu ia. Né? Aí fui para outra cidade. Então tem que pensar muito bem. Outra coisa, você tem que saber se tem TAF. O que é TAF? Teste de aptidão física. O TAF, ele é uma característica muito importante do concurso. Se você não gosta de fazer atividade física, por que você vai fazer um concurso que tem TAF? Eu acho que melhor você procurar então um concurso que não tenha TAF. Não é verdade? Ah, eu não faço nenhuma barra e não quero fazer barra, tenho pavor de academia. Então para que você vai fazer um concurso que tem TAF? Me diga.
Porque não é só ali na hora do concurso que você vai fazer o TAF. Por exemplo, na vida militar, eu tinha 3 TAFs por ano. 3 TAFs por ano. E cada um valendo conceito para a promoção, etc. Ok? Então, você veja. Né? E geralmente TAF, se alguém está pedindo TAF no concurso, é que se você for aprovado, você vai ter que utilizar sua capacidade física. Normalmente é para forças de segurança pública e afins. Exército, né? Forças Armadas. Né? Então não faz sentido. É isso que eu falei, você tem que descobrir o seu perfil. Então nesse caminho que nós estamos, você já tem que direcionar. Opa, detesto parte física, não quero concurso com TAF. Eu vou atrás de concurso burocrático, que não tem TAF. Ok? Eu já vi, infelizmente, pessoas boas aprovadas e reprovarem no teste físico. É uma pena muito grande. Né? Com algumas até conversei, puxa vida, vamos lá, eu vou te ajudar a treinar, mas a pessoa, não, eu não consigo. Né? Como também teve uma, graças a Deus, que não conseguia saltar ali, né? Porque o TAF também é específico, não é igual para todos não. O TAF da PRF é diferente do TAF da PM, né? E o TAF da PM é diferente às vezes do TAF do Exército. Então eu tinha que saltar em distância na PRF e ele não conseguia, e nós ajudamos e ele foi aprovado, graças a Deus, né? Hoje está trabalhando. Então você tem que saber isso aí, as regiões diferentes, os TAFs, é importantíssimo. E outra coisa, vai fazer concurso com TAF? Comece antes. Porque ao mesmo tempo que você está se preparando para o TAF, você está fazendo atividade física e vai esparecendo a mente, vai ficando mais tranquilo. Tá certo? Vamos adiante aqui. Eu estava te falando do perfil do concurseiro, né? Por exemplo, arma de fogo. Ah, sou contra arma de fogo, não gosto. Então não faz nenhum sentido você partir para essa linha. Vai para um concurso burocrático. Tem muitos por aí, né? Saúde, a família. Então eu vou falar para você da participação no plano de saúde. O que é isso? No Exército, por exemplo, na minha época, hoje não sei, mas na época era 20% participativo. O que quer dizer isso? Que se você fizesse lá uma cirurgia de 10 mil reais, ou seja, 20% era teu, 2 mil era teu. E aí esses 2 mil eles dividiam lá em várias parcelas, até você pagar esses dois, né? E eu conversei com o PRF, Polícia Rodoviária Federal, e na época, salvo engano, mas pelo que eu me lembro, ele passou que era 30% participativo, que eu acho muito. Não sei se de fato é isso, né? Na época, salvo engano, ele falou que era 30%, eu achei pesado, porque daí nesse caso de 10 mil seria 3 por conta tua, né? Ou seja, todo mês vai estar pingando no teu contra-cheque um desconto, né? Mas não muda muito disso, né? Então procure saber como é o plano de saúde da área que você quer prestar concurso. Você vai ter que ir lá e perguntar. Eu te falei, converse com profissionais da área. Pergunta, viu? Como que é teu plano de saúde? É legal? É bom? Atende bem? É participativo? Qual a porcentagem de participação? Vai perguntar, né? Pelo que eu me lembro, esses dados que eu falei, eu posso estar errado, mas são dados de, sei lá, 10 anos atrás, eu já estou desatualizado. Mas se o interessado é você, você vai ter que ir atrás, né? Tudo que eu estou fazendo é o que eu gostaria que alguém na minha época falasse para mim, né? Mas ou eu não tive ou não dei ouvidos a essa pessoa, né? Não vou ser injusto dizer que ninguém me falou. Talvez alguém tentou me orientar, mas na época eu não tinha muita cabeça, né? Então estou passando para você isso, tá certo? Então ouça com calma, tá? Vai anotando as coisas que eu estou passando para você aqui, tá certo? Questão familiar. É importante porque, por exemplo, o Exército. O Exército tem pessoas na Amazônia, né? Às vezes já me falaram, eu não cheguei a ir para o Amazonas, né? Não deu tempo. Mas eu vi casos de várias famílias que chegaram lá e falaram, puxa vida, só tinha uma pista de pouso e uma tribo indígena, e mais nada. E às vezes a mulher surtava, né? E vinha embora, porque não aguentava ficar lá, né? Muitos casamentos se desfaziam. Como eu também vi pessoas que, puxa, foi um paraíso para eles. Os dois viram muito felizes lá. Depende, né? Cada caso é um caso. Então tem que ver essa localidade, se a tua família vai se adaptar, né? Tem que ver para onde você vai trabalhar, né? A Polícia Federal normalmente está no Brasil inteiro, o Exército no Brasil inteiro, né? Tem que ver se o teu concurso é regional, né? Se é para a tua cidade ou não é. Tudo isso você tem que pesquisar. Vá conversar com profissionais da área, procure, pesquise. Está aí a internet na tua cidade, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Você não pode ficar parado que a informação vem até você. Você tem que, né? Aquela história, não é a montanha que vai a Maomé, é a Maomé que vai ter a montanha, né? Então você vai ter que se mexer, né? Como diz o ditado aí, tá certo? Outra coisa, estou olhando os meus tópicos aqui para ir seguindo, aposentadoria. Antes o concurso público, ele tinha
já um padrão, né? As aposentadorias eram muito boas, só que agora está mudando muito isso. Agora, normalmente, basicamente todos os concursos públicos, eles têm um teto e também além do teto eles têm na verdade uma entidade à parte que você contribua para que ela pague a tua aposentadoria junto. Entende? É tipo de quase que uma entidade privada. Tá certo? É um órgão privado que está junto ali para que complemente a tua aposentadoria. Tá certo? Então você vai, se você for aprovado, você vai ter um desconto no teu contra-cheque para a aposentadoria, mas também você vai ter praticamente um outro desconto para aquela entidade ali junto a ela que vai complementar aquele teu salário. Então, basicamente, vai ser difícil você aposentar integralmente. Então, mas é besteira você se preocupar com a aposentadoria. Vou dizer para você que eu caí no conto do vigário, né? Na época me falaram que você tem 14 anos, você se preocupa com a tua aposentadoria. Olha, você vai aposentar bem, puxa vida, você começou cedo, né? E vai acabar cedo, né? Então, eu até brinco, né, que a gente tinha um ditado militar que era as 3 mentiras do exército, né? Que é vamos começar cedo para acabar cedo, e nunca acabava, né? Começava cedo, acabava tarde, mas é brincadeira, né? Eu faço minha continência ainda, sou soldado, né? Então comecei cedo e não vai acabar cedo. Ou seja, eu vou ter 49 anos de contribuição quando for aposentar. Adianta se preocupar? Não adianta, porque o pessoal que está lá em Brasília é que decide a nossa vida. O que adianta você viver bem? Então não se preocupe com a aposentadoria. Mas a aposentadoria vai mudar, gente. O sistema já mudou agora, né? Não mudou? E vai mudar de novo, né? Então não se preocupe com a aposentadoria, não. Se preocupe em passar. Outra coisa, você tem que ver, por exemplo, faculdade. De repente você vai trabalhar numa cidade, mas tem que ver se naquela cidade ela propicia para você fazer uma faculdade ou não. De repente você quer crescer, quer estudar, quer se pós-graduar, mas para aquela localidade que você vai não tem acesso. Então adianta, puxa, vai impedir meu futuro. Então não vou fazer esse concurso, vou fazer aquele que vou para uma capital que vai ter um acesso a uma faculdade, pós-graduação, etc. Se bem que hoje, né, está mais online os processos, de repente esse fator já não é mais tão interessante, né? Então, uma vez definido o foco, pessoal, vocês viram que tem que ter planejamento, você tem que focar. Porque não dá para você abraçar o mundo, né? Eu vou falar disso mais para frente. Não dá para você fazer concurso para a Receita, fazer concurso para o Exército, fazer concurso para a Copel, fazer concurso para o Banco do Brasil, fazer concurso para o INSS. E não dá para estudar para todos, ou seja, você vai estudar um pouco para cada e não o suficiente para passar em um. Então defina o foco, tá certo? Outra coisa, você não pode se frustrar com o carreirismo. Uma vez você sendo aprovado, tá certo? Você tem que entender que tanto a empresa privada como a empresa pública, eles têm uma meta, têm um regulamento, né? E se você se frustrar, você vai se tornar um mau profissional, tá certo? Então você tem que entender que no Brasil tem-se uma cultura, né? E essa cultura ainda persiste em várias instituições. Então, às vezes, você chega lá querendo mudar o sistema e não é assim, né? Vão chegar e vão dizer para você, calma, o negócio funciona assim, você vai ter que se adequar, né? Muitas vezes eu ouvi no exército uma frase, não está contente, peça embora. Não está contente, peça embora. Puxa, eu ficava chateado com essa frase. Eu falava assim, puxa vida, se eu não estou contente, eu acho que alguém podia me ouvir, né? De repente eu tenho uma sugestão, uma ideia, né? Pode melhorar, pode. Mas hoje eu concordo com essa frase. Realmente é uma frase difícil, mas eu concordo. Porque não é você que tem que mudar a instituição. É você que tem que se adaptar à instituição. Entenderam? É realmente isso. Você tem que se adaptar. O exército tem um perfil, né? A marinha tem um perfil e a aeronáutica. As forças armadas, cada um já tem um perfil diferente. Tá certo? Então não adianta você querer consertar o mundo. Você tem que trabalhar. E bem, não pode se frustrar. Tá certo? Vamos então para o próximo item aqui. Eu fiz uma anotação aqui. Eu peço desculpa para você aqui, mas está balançando a câmera. Mas já melhorou pelo menos os primeiros vídeos que eu fiz. Eles ficaram com um som ruim. Então agora eu estou usando este fone aqui. Eu vou passar para uma fase 2, tá? Já deu 20 minutos de vídeo, então segue no próximo vídeo, por gentileza. Um abraço.